Veja só essa história. Após um ano de investigações, a Polícia Civil conseguiu prender os cabeças de um grupo que usava uma corretora de fachada lá em Portugal para aplicar golpes aqui, território brasileiro. Eu quero saber dessa história, quem tem informações é a minha amiga Ariane Bittencourt, tá aqui com a gente também no Cidade Alerta DF. Explica pra gente, Ari, como é que a polícia chegou até esses suspeitos? Bem-vinda, boa noite. Oi, Cadengue, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Olha, a polícia passou dezenas de meses investigando essa organização criminosa que, como você bem disse, tem sede em Portugal, mas faz vítimas aqui no Brasil e mais precisamente aqui no Distrito Federal. Os policiais da 9ª Delegacia de Polícia, lá da região do Lago Norte, começaram a receber algumas denúncias ao longo dos últimos anos e começaram a perceber que havia um movimento de uma suposta quadrilha, então, uma organização criminosa que estaria aplicando esses golpes financeiros nos moradores daqui do Distrito Federal. As investigações avançaram e tudo isso possibilitou que nesta terça-feira os policiais fossem até Lisboa, em Portugal, para que pudessem cumprir esses 6 mandados de prisão preventiva, mirando os integrantes dessa quadrilha, que, segundo a polícia, Cadengue, fizeram nada menos do que 945 vítimas, viu? Gente, 945 vítimas, Ari Bittencourt. Que história complexa, os caras estavam aprontando até na Europa. Gente, eu quero entender melhor como é que funcionava esse golpe. Eu tô um pouco ainda assim, sem entender muito bem. Explica pra gente, esclarece, como é que eles conseguiram enganar tanta gente, Ari? Cadengue, a estratégia primeiro de manter essa quadrilha em Portugal fazendo vítimas aqui no Brasil era justamente embaralhar e confundir as autoridades policiais em caso de uma eventual investigação, que foi justamente o que aconteceu, o que está acontecendo neste momento, né? Havia um homem de nacionalidade tcheca que mora em Lisboa, Portugal, e abriu um escritório de fachada, se passando ali por uma empresa de publicidade, e dentro daquilo ali ele comandava toda a operação que contava com pelo menos 4 call centers, onde trabalhavam brasileiros que moram em Portugal, em sua maioria brasileiros que estão em situação de ilegalidade lá em Portugal, e que então faziam ligações para pessoas que estão aqui no Brasil, aqui no Distrito Federal, oferecendo alternativas de investimento. Falavam, olha, você tem algum dinheiro guardado, você quer fazer o seu dinheiro render, o seu dinheiro trabalhar para você? Eu tenho aqui algumas opções com criptomoedas, investimento na Bolsa de Valores. E, Cadengue, essas ligações eram internacionais, mas eles são tão espertos que usavam um aplicativo para mascarar o DDD internacional e colocar o 61 aqui de Brasília para tornar a história ainda mais fidedigna. E aí as pessoas acreditavam, achavam ali interessante a modalidade de investimento que era oferecida e acabavam confiando grandes quantias em dinheiro na mão dos membros dessa quadrilha. As pessoas achavam que estavam investindo, Cadengue, por exemplo, na Bolsa de Valores e que tinham perdido esse dinheiro, por isso esse valor aí nunca rendeu qualquer tipo de retorno, mas na verdade esse investimento nunca foi feito. Tudo o que era oferecido através das empresas de fachada, de sites na internet e de aplicativos era falso, e o dinheiro, assim que as vítimas depositavam, ia direto para o bolso ou para os bolsos dos suspeitos envolvidos nessa quadrilha. E aí o pessoal instigava, Cadengue, você perdeu um pouco de dinheiro agora? Não tem problema, tenta de novo, eu tenho uma outra modalidade aqui para você. A pessoa ia lá, confiava um pouco mais de dinheiro, de novo sem retorno, porque de novo a gente não está falando de um investimento real. O delegado responsável por esse caso gravou um vídeo para a gente explicando um pouco melhor dessa dinâmica. Vamos acompanhar. Essa investigação, para muito além da mera autoria e materialidade dos crimes apurados, revelou algo muito preocupante, que é o próprio ataque à noção de soberania do Estado brasileiro. Essas organizações internacionais têm atuado no território nacional, embora não possuam qualquer tipo de autorização. Perceba que qualquer empresa de corretagem, para atuar no território brasileiro, precisaria de autorização da CVM. É bom tomar cuidado, teve gente que perdeu quase 2 milhões de reais. Viu, Ari? Obrigado pelos detalhes. Te segue acompanhando também esse assunto. Ari Bittencourt, ao vivaço também, aqui no nosso Cidade Alerta DF.